Alguém conhece um anime chamado Kanojo? Não sei pronunciar a porra desse anime. A proposta do anime é sobre um universitário inseguro chamado Kazuya. Ele teve a brilhante ideia de pagar uma garota pra fingir ser a namorada dele. Por isso, o nome Rente, não sei falar essa porra, que significa namorada de aluguel. Basicamente, uma mina do job. A primeira temporada do anime é bem legalzinha. Não achei ruim, mas também não é lá essas coisas. O problema dessa obra é que ela começa bem e com o andar do tempo, ela só piora. Por quê? Porque não tem evolução. O bagulho não evolui, não flui. O protagonista, por exemplo, tem umas horas que chega a dar raiva desse cara. O cara toma decisões ruins, o cara se vitimiza toda hora, ele é paranoico, inseguro. O cara não vai pra frente, ele simplesmente não muda. A graça de ver esse tipo de animes é ver o progresso. Ele tá do mesmo jeito desde o primeiro episódio, ele simplesmente não evolui em nada. Além dele ser gado. Tanto no anime quanto no mangá, o cara várias vezes foi rejeitado pela mesma mina. E em vez dele tentar evoluir, ele fica se humilhando várias e várias vezes pela mesma garota, toda a santa vez. O cara gastou papo de 250 mil só com ela. Ele banca a mina e ele ainda é rejeitado. E pensa numa mina interesseira. Toda vez que ele vai com ela, ele precisa pagar pra sair com ela. Ela dá a entender que ela realmente gosta dele, mas ela sempre rejeita ele, não importa a situação. A desculpa dela não ficar com ele é por conta do trabalho dela, que é ser a namorada de aluguel. Então meio que parece que ela só tá enganando ele. Tem tanta mina mais interessante que ela, mesmo assim ele ainda fica botando a Chizuru num pedestal. E calma que fica pior. No anime, várias vezes ele tem fantasias mentais envolvendo a garota que ele gosta. Tipo, no episódio 8, por ciúmes, imaginou a garota que ele gosta com outro cara. Essa cena é um alívio cômico misturado com fanservice. Eu não vejo nada demais nisso, mas no mangá, uma das fantasias mentais que ele teve foi literalmente NTR. E pra quem não sabe o que é NTR, é um gênero de mangá, a maioria das vezes é pornográfico, que é basicamente o cara ver a mina que ele gosta ser bazucada por um outro cara. E o cara fica excitado vendo isso. E foi exatamente o que aconteceu no mangá. O filho da puta tava na piscina, imaginando esse tipo de cena, com um mastro mais duro que o martelo do Thor. Não posso nem mostrar essa cena, porque não é nem fanservice. O bagulho é literalmente pornografia explícita. Eu tô lendo mangá de romance e eu tô vendo hentai nessa porra. E a desculpa do autor pra fazer essa cena é que ele tava imaginando isso, como se isso fosse menos pior. E falando no autor, pensa num cara que enrola nesse mangá. Vamos supor que exista um arco envolvendo comida, que no máximo deveria durar 5 capítulos. O cara consegue fazer um arco de 5 capítulos virar 100. Teve vários momentos no mangá que ele poderia ter juntado o protagonista com a garota que ele gosta, que é a Chizuru. E dava pra fazer isso de um jeito satisfatório. Só que quando o bagulho parece que tá indo pra frente, ele vai pra trás. Primeira coisa que eu pensei é, ou ele tá fazendo isso de propósito, ou o estúdio obrigava ele a fazer isso por conta da popularidade do mangá. Teve até um meme na comunidade que era o próprio autor que ia terminar com a Chizuru no final do mangá. Por isso ele enrolava tanto na história, porque ele sentia ciúmes do protagonista. Ai, ai, esse povo, ai, esses bobinhos. Só que todo mundo não esperava é que isso não era brincadeira. O autor é muito obsessivo pela Chizuru, muito mesmo. No começo eu pensava que era zoeira, mas quando mais você pesquisa, mais bizarro fica. Teve um cara que ganhou um sorteio num parque de diversão, e lá nesse parque tinha uma action figure tamanho real da Chizuru. E ele tirou foto com ela como se eles tivessem tido um encontro. Algo pra zoar, tá ligado? O autor foi no mesmo parque e o cara postou no Twitter falando: eu fui num encontro, sem objeções. Além dele fazer isso, ele também já fez artes dela no quarto dele, artes dela com ele indo com ela na rua, arte dela no encontro com ele, arte dela pelada. Querendo entrar no banheiro pra tomar banho com ele. Ele já falou várias vezes que essa personagem era mulher dele. E também teve outra coisa que eu ouvi, é que ele fez um post que era ele falando que queria tirar a roupa dela. E mais outras coisas com tons sexuais. Mas eu não sei se isso é verdade, porque eu fui no perfil dele e não achei nada disso. Ou ele apagou, ou as pessoas estão mentindo. Mas eu não duvido nada sobre esse cara, porque até agora só tá indo em ladeira abaixo. Quanto mais eu sei desse cara, mais me arrependo de fazer esse roteiro. Teve outra foto que ele postou que eu me recuso a botar nesse vídeo. Eu não sei se ele desenhou ou se ele pegou isso de alguém, mas é basicamente uma calcinha no chão, como se a personagem tivesse deixado ela ali. O cara faz roleplay com a própria personagem, como se ela realmente existisse. Tô falando que essa porra fica pior quanto mais você pesquisa. Agora vem o absurdo master. Em celebração ao capítulo 400 do mangá, o autor ele fez uma arte celebrando esse feito. Mas o que dá pra perceber de primeira é a mudança do visual do protagonista, que por coincidência, essa mudança de visual se assemelha
assemelha muito ao autor. E depois dessa mudança, as heroínas desse mangá começam a ficarem loucas por ele, só por conta que ele mudou de cabelo, entre aspas. Teve uma que ficou tão apaixonada que a mina foi na casa dele pra eles fazerem sexo. E agora que o protagonista mudou de visual, parece que a história agora tá indo pra frente. O meme é real. O autor se botou na própria obra pra ficar com a personagem favorita dele. Olha, vou ser sincero, não foi a primeira vez que eu vi um mangaka se botar na própria obra. A criadora de Gachiakuta já fez isso. Só que em Gachiakuta foi mais uma participação especial. Agora nesse anime, o autor virou o protagonista pra ficar com a heroína principal. Aí você pensa, nossa, esse cara deve ser mó isolado da sociedade pra fazer um bagulho desse. Mas não. O cara tem 40 anos, é casado, tem filhos e faz um bagulho desse. O cara prefere mulher 2D do que a própria mulher. It's over. Não sobrou nada pro Betinho. Ele me lembra o cara que se casou com Hatsune Miku. Sim, teve um cara que se casou com Hatsune Miku. Ele até ganhou uma inteligência artificial por uma empresa chamada Gatebox. Só que durou pouco tempo porque a empresa Gatebox foi vendida por outra empresa e os serviços foram descontinuados. E esse aparelho que ele usava para falar com Hatsune Miku simplesmente parou de funcionar. Depois disso, ele se declarou viúvo. Mas esse cara era um cara isolado da sociedade. Ele realmente tem problema de socializar com as pessoas. Aí meio que a Hatsune Miku foi uma válvula de escape pra ele meio que não enlouquecer, tá ligado? Esse cara não tinha ninguém. Diferente desse cara aqui, que tem mulher e filhos. O cara é doido por natureza. Ele realmente não se importa se as pessoas sabem disso ou não. Ele parece que nem se importa se a obra dele tá levando hate por ser ruim. Ele é o tipo de cara, fale mal, mas fale de mim, tá ligado? As pessoas gostando ou não, esse mangá vende pra caramba no Japão. Se isso for uma estratégia só pra vender o mangá, esse cara é um gênio. Fazer tudo isso pra vender a própria obra, porra, genial. Agora, se no final de tudo isso, o cara realmente for maluco, aí é triste. Não tem como defender. Vou ser sincero com vocês, de todos os animes de romance que eu já vi na minha vida, esse com certeza é o pior deles. Inclusive, eu quero ver onde que isso vai dar. Eu quero ver o final disso, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seus comentários o que você achou do anime. Tenha um bom dia e nos vemos no próximo vídeo.